quero iniciar falando aqui com vocês, meus amigos, é o seguinte, eu vou falar do Patel daqui a pouquinho, né, do Kash Patel, diretor do FBI, mas um fato bem interessante. Imagine você, né, que sabe a coincidência das coincidências, Max? Só coincidências, né? Eu vou trazer uma timeline aqui bem legal pro pessoal hoje. Leonardo, qual Leonardo? O Leonardo de Moraes, irmão do Alexandre de Moraes, ele passou no concurso em 6 de fevereiro de 2017 e virou tabelião. Ó que legal. Cerca de um mês antes da sabatina de quem? Do próprio irmão dele, Alexandre de Moraes, que foi aprovado no Senado uma semaninha depois, 22 de fevereiro, algumas semanas depois, né? Um mês, na verdade. 22 de fevereiro de 2017. E logo depois, ainda em meados de 2017, o que acontece? Aconteceu o inquérito dos portos, que foi iniciado em meados de 2017, com um decreto em maio, e a investigação oficial ocorreu entre junho e setembro. Um inquérito que investigava o Porto de Santos, tudo que estava acontecendo ali, PCC, envio de contêineres, etc. E aí, depois do inquérito, veio a Operação Scala da Polícia Federal relacionada ao inquérito que ocorreu em 29 de março de 2018, um ano depois da posse de Alexandre de Moraes, né? Mas é bom lembrar que o Leonardo só assumiu o cartório em julho de 2018. Mas o que aconteceu, gente, com o Michel Temer nesse período também, na relação dos portos? Em 2017, quando foi aberto o inquérito, também chamado Inquérito dos Portos, né, pela Polícia Federal e o STF, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, para apurar se Temer favoreceu empresas como a Rodrimar, que a gente já falou aqui, né, em troca de propinas com base em um decreto que prorrogou concessões portuárias. Agora, você sabe o que você pode fazer num cartório? Além de vender carimbo, adesivo, essas coisinhas assim? No cartório, eu vou dar uma listinha. São os carimbos e os adesivos mais caros do mundo, rapaz. Exato. Mas isso é o de menos, né? Isso é de menos. Não, mas aí, no que você consegue? Esse é o cartório, olha lá, a foto aí. Obrigado, Chulo. Pode botar em tela inteira aí. O cartório do irmão do Alexandre de Moraes. É o primeiro tabelionato Moraes. É o cartório de notas. Primeiro tabelionato lá em Santos, né? Lá, o que se consegue fazer num cartório? Poderes para despachar aduaneiro, né? Ou seja, você vai autorizar despachante aduaneiro a representar empresas ou pessoa física junto à Receita Federal e demais órgãos intervenientes, como, por exemplo, procuração pública, com poder específico para entregar documentos de importação e exportação, pagar tributos e taxas, assinar declarações aduaneiras, acompanhar inspeções da Receita Federal e da Anvisa. Você também pode, no cartório, permitir que um representante vá fisicamente ao terminal portuário, retirar ou entregar containers em seu nome. Você imagina, Max, você precisa de alguém ir no porto para pegar um container. Você não quer ir, Max. É o cartório que vai dar a procuração para que alguém vá no seu lugar. Interessante, né? Que legal, né? Logo no Porto de Santos, né? Logo no Porto de Santos. E aí tem mais. E aí você consegue assinar termo de responsabilidade, retirar e entregar mercadorias nos armazéns, que são os armazéns alfandegados. E, além disso, você consegue acrescentar documentos de embarque, como reconhecimento de embarque, BL, invoice e packing list. Ou seja, tudo que está listado ali para você enviar. Além disso, você consegue autorizar um terceiro a assinar, ou seja, firmar contratos com transportadoras. Tipo a Transcooper. Não, tudo bem organizado. A Transcooper, né? não era transportadora. A Transcooper era empresa de ônibus, né? De peruas. Mas você também consegue fazer alguém assinar documento para agências marítimas, terminais portuários, e aí você consegue contrato de frete marítimo ou rodoviário, contratar seguro da carga. Então, se a carga for perdida, você consegue fazer um seguro dela ali. Sabe quando a carga tem alguma coisa embaixo do casco? Uhum. Além disso... A nova modalidade, né? A nova modalidade. Além disso, de carga. Você consegue registrar o estado, composição, lacre de uma carga antes do embarque ou na chegada. Enfim, eu poderia ficar aqui listando o que um cartório pode fazer. As investigações que eu estou fazendo apenas iniciaram-se. Então, tem muita coisa para descobrir ali. Agora, que é curioso pra caramba, né? Você ter Temer, Alexandre de Moraes, o irmão do Alexandre de Moraes, a APF, a Receita Federal e o STF, todo mundo olhando para Santos, né? Faltaram umas letrinhas aí, né?
Faltaram umas letrinhas, tipo P, P, C, C. faltaram umas letrinhas aí. Essa turma tá sempre de olho em Santos. Sempre. De olho, de mão, tá ali direto, né? É incrível, né? É,